Olá, paz do Senhor. Eu sou Patrícia Rodrigues, terapeuta cristã, e estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre dependência, compulsão, adicção. Cientificamente, nós não usamos mais o termo vícios, mas é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu fiz algumas anotações e eu quero ter uma conversa bem natural e tranquila, e eu espero que você receba essa participação com o coração aberto. E para você entender como essas compulsões, dependências funcionam no seu cérebro, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Imagina um circuito de corrida já programado para as competições. É assim que é um círculo vicioso. Lembra do círculo vicioso? Pois é. O nosso cérebro sabe que se eu fizer aquilo, aquilo me dará prazer. E o cérebro é muito cômodo. Por quê? Porque ele é o órgão que mais trabalha no nosso corpo. Ele está super ocupado com as minhas sinapses, com as minhas conexões, com o funcionamento dos meus órgãos, com o meu piscar de olhos, com os meus movimentos. Então o cérebro já está super ocupado lidando com o meu corpo inteiro. E ele quer sentir prazer. E o que ele faz? Ele cria então circuitos de prazeres fáceis. É muito comum a gente adotar determinados comportamentos, adotar determinadas situações, porque eu sei que vai ficar tudo bem. O Dr. Cameron Cepati, ele é especialista comportamental e fez uma pesquisa dentro do Vale do Silício. E lá ele descobriu que as compulsões mais comuns apresentadas também refletem a população em geral. E ele cita 5 de maior relevância. Essas 5 são comida, pornografia e masturbação, internet games, e aqui também entra o uso compulsório de celulares, jogos de azar e compras e drogas recreativas, que são os drinks, as bebidas e as drogas usadas em festas por jovens. O primeiro ponto que a gente avalia é a questão da abstinência. Se a pessoa não tem acesso àquilo que ela quer, o comportamento dela muda, ela fica ansiosa, ela fica mais irritada. Isso é um ponto de se avaliar. Por exemplo, se você deixa o celular em casa e dá uma saída, não dá uma sensação de que você perdeu alguma coisa, você está sempre procurando algo? Ou você que gosta de jogar videogame, a mãe disse não, esse final de semana não, nesse final de semana nós temos outros compromissos. Você não fica chateado com a sua mãe, irritado? Mudou o comportamento? Ficou de mau humor? Temos aí um apontamento de que você está sofrendo abstinência. Outro ponto para se analisar são as recaídas. Eu tenho compulsão por comida, um exemplo. Aí a pessoa consegue ficar 2, 3 dias comendo comidas saudáveis, equilibradas, na medida certa. Mas de repente, num jantarzinho, numa festinha, ela tem uma recaída e come. E depois demora para a pessoa retornar aos hábitos saudáveis. A gente chama isso de recaída. E se não comer o doce, fica de mau humor. E sabe aquela expressão aí, eu precisava de um chocolatezinho hoje? Eu, como terapeuta, já fico ligada. Um outro ponto também bem interessante são as questões de conflitos. Eu não quero fazer, mas eu não consigo parar. É a expressão mais comum. A sensação de culpa. Vai, faz e se sente culpado, se entristece, promete que nunca mais vai usar aquela droga, nunca mais vai praticar aquele ato. Mas a vontade depois, quando começa a bater a abstinência, é maior, porque ela precisa fazer aquilo para dar uma aliviada. Também é um outro ponto a se observar. Nós também trabalhamos com a questão da tolerância, e essa é uma parte muito importante. Por quê? Porque quando nós fazemos aquela prática,
seja qualquer uma daquelas 5 que eu citei. E o meu cérebro recebe aquela dose de prazer. Então, foi liberado diversas dopaminas. Mas o cérebro não tem condições de, toda vez que aquela situação acontecer, ele liberar aquela mesma quantidade de dopamina. O que acontece? Ele vai cortando. E é por isso que cada vez que eu vou cometer um ato, seja ele qual for daqueles 5, lembra? Eu preciso fazer mais. Então, uma dosezinha já não me satisfaz, eu preciso usar um pouco mais. Um bombonzinho não me satisfaz, eu preciso comer uma caixa inteira. Uma prática de masturbação por dia também já não me satisfaz, eu preciso fazer isso na manhã, na tarde ou na noite. Por quê? Porque meu cérebro já não está liberando aquela quantidade de dopamina que no início liberava. Então, como eu quero prazer, eu vou correr atrás dessa mesma sensação, fazendo mais. E o último ponto para nós analisarmos, para saber se a pessoa está dentro de uma compulsão ou não, é a saliência do uso. O que isso significa? Digamos que o líder convoca os jovens para uma tarde de evangelismo, mas ele já avisa, gente, não vai ter celular. Tem gente que não irá. Por quê? Porque não pode levar o celular. Então, quando o uso se torna muito saliente e impede que essa pessoa faça outras atividades, com certeza, então, a gente está lidando com um quadro de compulsão, adicção, de sofrimento, tá? Quando o paciente chega ao consultório terapêutico para tratar sobre as suas compulsões, dependências, a gente sempre pensa no fundo emocional que levou essa pessoa a utilizar esses mecanismos para ter prazer. Claro que nós contamos aí com o fator genético e ele é super importante. Então, se você tem pais, avós ou tios que tenham algum tipo de dependência, fique em alerta, porque talvez você não vá ter a mesma dependência que eles, mas você tem um cérebro predisposto geneticamente a algum tipo de dependência. E aí ela pode se manifestar em outra forma. Eu costumo dizer que no primeiro momento de qualquer uma dessas compulsões que eu citei, ela não é ruim. E muitas vezes, afetivamente, nós buscamos isso para compensar algo, seja um alívio de uma dor, uma conexão, uma sensação de pertencimento, um sentido para a vida. Seja qual for o motivo que leva alguém a buscar estratégias de prazer, na primeira vez parece ser bom. O problema é que este prazer ele é mecânico e o cérebro não tem condições de sustentar. E é por isso que a pessoa vai se afundando cada vez mais. Como neuropsicopedagoga, eu posso lhe garantir que você pode transformar o seu comportamento. Nós temos um fenômeno chamado neuroplasticidade no nosso cérebro. O que isso significa? Significa que eu posso transformar a minha mente. Sim, na medida em que eu vou buscando ajuda, que eu vou trabalhando, que eu vou vencendo as minhas compulsões. Só que essa neuroplasticidade neuronal foi descoberta mais ou menos na década de 60. E a palavra do Senhor nos diz em Romanos 12:2 que nós não deveríamos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Você pode sim trabalhar na sua mente, seja qual for o desafio que você esteja enfrentando, seja a compulsão, a dependência que nós estamos falando aqui, ou um transtorno, uma déficit, uma síndrome, ou um problema na sua personalidade, seja qual for o desafio. Busque ajuda, busque a sua liderança, confesse o que está acontecendo com você, busque ajuda médica, busque ajuda de um terapeuta, eu estou aqui para lhe ajudar. Você pode vencer. Saiba que em Jesus você é mais do que vencedor.
Sabe o que isso significa? Que você está lutando uma luta que já está destinada a ser vencida. E você serve a um Deus que está interessado no seu prazer. A palavra nos diz que nós devemos encontrar o prazer e meditar na sua lei. Que diante dele nós encontraríamos o júbilo, o gozo, a alegria da salvação. Não permita que o mundo minta para você. Não permita que o diabo venha manipular as tuas vontades. Ok? Que Deus abençoe e até a próxima. E quem sabe um dia eu esteja presencial aí e possamos juntos nos alegrar em Cristo Jesus.